Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre sedentarização, impactos da agricultura, aumento populacional. Ô louco, professor, bora lá, embarca nessa aventura. O que significa ser sedentário no contexto neolítico? Eu sei, professor, eu sei. Pode falar, meu amigo, o que você acha aí? Ah, é aquele cara que não faz nada, fica no sofá lá. Não! Existe esse conceito, principalmente trabalhado com a disciplina de educação física. Para a história, o conceito de sedentarismo é quando os seres humanos, homens, mulheres, passam a fixar moradia num lugar. Qual a relação entre sedentarismo e o surgimento das cidades? Primeiro, a agricultura. Sem agricultura, não tem como o homem fixar sua moradia, sua casa no lugar, porque sem agricultura ele precisava viver da caça, da pesca e da coleta. Era um nômade, vivia sempre migrando para se alimentar. Com a agricultura, ele fixa a moradia ou determinado período ou com um circuito geográfico que ele vai precisar se limitar por causa da fertilização do solo, e por causa da agricultura surgem então os primeiros assentamentos agrícolas, evoluem para as primeiras vilas que depois surgem, ou melhor, desenvolvem as primeiras cidades da história. Aliás, eu tenho uma imagem para vocês da cidade histórica mais antiga do mundo, Jericó. Considerada a cidade mais antiga, 6.000 anos antes de Cristo. Pensa no pé da montanha, o sujeito subiu lá em cima, aí chega, abre a porta, a mulher olha para ele assim, trouxe o pão. Eu falei, meu Deus, esqueci do pão. Calma, esposa, eu tô voltando. Mentira, não acontecia isso, não sei. Mas na verdade, Jericó também não era somente isso. Aqui eu trouxe uma imagem porque ela é fenomenal, os caras construírem a cidade na montanha. Tinha a região também mais plana da cidade. Haviam também, por causa da agricultura, surgimento de novas ferramentas. Essas ferramentas, a partir de 8.000 anos a.C., ainda não são de metais. São de pedra, madeira, ali o cabo de madeira, com pedras apenas, como a foice, feitos de pedras polidas que os seres humanos iam polindo para dar o formato. Não é brincadeira, são ferramentas extremamente importantes e muito difíceis de serem produzidas. Um conhecimento do ser humano baita importante. Cesto, claro, para que antes de um nômade não precisava ter cesto, mas ali com a agricultura precisa. Vai colher, leva no cesto e leva lá no silo lá do faraó. Então, com o trabalho agrícola surgem novas ferramentas. Foice, enxada, moinho, cesto. Enxada, a agricultura e a criação de animais. Outra relação muito importante. Com o desenvolvimento da agricultura, o homem percebe que daria para aproveitar o pasto, o que foi colhido, ou que sobrou no chão, ou que sobrou ali da colheita, ou que caiu, os grãos caiu no chão, para alimentar um boi, gado, em geral, vaca, de novo, cabra, agora eu acertei, ovelha, que mais? Porco, galinha, a partir de 8.000 anos antes de Cristo. Mas professor, diga, eu vi que também na internet tinha um esqueleto de um ser humano, um caçador de 25, 30 mil anos e do lado tinha um esqueleto de um cachorro. Tudo bem, existe essa hipótese que tenha sido o cachorro a primeira relação de domesticação com o ser humano, mas de uma forma ampla e geral e utilizar inclusive para a sua alimentação, criação de animais a partir de 8.000 anos. Melhora a expectativa de vida, aumenta a população e nós temos um boom, uma explosão demográfica a partir de 8.000 anos até século I, quando se multiplica em 30 a população mundial, que era em 10 milhões no ano de 8.000 anos, quando dá no século I, no século inclusive de Jesus Cristo, vai para 300 milhões de pessoas, multiplicou por 30. É uma explosão demográfica, que inclusive os historiadores chamam de revolução agrícola. Olha só que interessante. Outro dado interessante, 1750, tínhamos apenas 800 milhões de pessoas, não era nem 1 bilhão. 2020 já chegou quase aí à casa dos 7 bilhões. Heródoto, no século V, disse, o Egito é um presente do rio Nilo. Opa, se precipitou. E ainda por cima subestimou os egípcios. Por quê? Porque ele generalizou, falou o seguinte, olha, galerinha aqui só está no Egito de boa, porque tem esse baita desse rio Nilo. Se não tivesse rio Nilo, os caras não estavam aqui.
É verdade em partes. É verdade a importância do Rio Nilo se você está no deserto do Saara, né? No entanto, ele acabou escondendo o trabalho humano para fazer canais de irrigação, reservatórios de água, saber aproveitar as inundações das cheias do rio para a agricultura, barragens, né? Sistemas que suportassem inclusive as inundações do Rio Nilo. Então o trabalho humano é muito importante e a frase do Heródoto acabou inclusive escondendo isso. Aqui uma imagem da barragem de Assuã, essa é de 1970, para vocês entenderem que a função é conter a água para ser aproveitada em um determinado período. Nesse vídeo falamos sobre sedentarismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.